convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 a 10. Hoje a gente encerra com esse trecho das Escrituras a segunda parte desta grande perícope, essa perícope cheia de 1 Pedro, que vai dos versículos 13 do capítulo 1 ao versículo 10 do capítulo 2. Vamos ler dos versículos 4 a 10. Diz assim a palavra de Deus: chegando-vos a ele a pedra viva rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós que crerdes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Oremos. Senhor Deus, fale conosco uma vez mais com a Tua palavra e que ela seja a semente que, plantada em nossos corações, cresce, se torna uma árvore frondosa, frutífera, e que os seus frutos sejam devorados, não por nós mesmos, mas pela congregação dos santos, por aqueles que, como eu, precisam do fruto do Espírito, que acontece quando o Teu Espírito, através da Tua palavra, produz em nós um fruto que nós mesmos não comemos, mas distribuímos uns aos outros. E se todos nós formos como árvores frutíferas, todos nós teremos frutos. Que o Senhor nos ajude a sermos uma comunidade frutífera e que se alimenta do fruto da Tua palavra plantada em nossos corações. É isso que te pedimos nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. A igreja deve estar sempre em construção, pois que está sempre a desabar por dentro e desde sempre ameaçada por fora. Quem disse isso foi T.S. Eliot, num dos versos do longo e belíssimo poema chamado Coros de A Rocha. A rocha que é Cristo, a rocha na qual a igreja que é edificada deve ser, nesta rocha, construída e construída e construída e construída sempre. Entretanto, o que esses versos nos dizem
é de que, embora ela seja construída sobre a rocha, e construída novamente, e novamente, e novamente sobre a rocha, ela sempre está a desabar por dentro, e desde sempre ameaçada de fora. Por que a igreja está sempre a desabar por dentro e sempre ameaçada de fora? Por duas razões. A primeira razão nós vimos na semana passada, quando nós lemos os versículos 1 a 3 de 1 Pedro, e ele nos diz ali que a igreja, ela desaba por dentro por causa dos seus pecados. Embora a igreja tenha sido regenerada de semente imperecível, como vemos no versículo 23 do capítulo 1, ela, enquanto não deseja o puro leite espiritual, ela não consegue se desvencilhar de toda a maldade, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda difamação, tudo que representa desobediência a Deus e sua palavra. Então existe uma razão pela qual a igreja está sempre a desabar por dentro, pelo pecado da própria igreja. Isso a gente viu na semana passada, o pecado da sua desobediência, mesmo tendo sido regenerada de uma semente imperecível. Isso tudo porque a igreja pode perder de vista o fato de que ela não precisa do leite para crescer, ela precisa do leite para viver, para sobreviver, para continuar vivendo. Se precisa do leite e se deseja o leite, não meramente porque ele sustenta, mas porque ele dá prazer, ele acalma o bebê em prantos e faminto. Uma igreja, portanto, desaba por dentro quando repleta de desobediência, reflete esta desobediência como fruto desse afastamento do leite puro espiritual, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Então ela desabra por dentro por falta de desejo, ela desaba por dentro por falta de proximidade com Deus, ela desaba por dentro porque ela mesma se afasta do Senhor, e afastando-se do Senhor, ela vive uma vida que nada a distingue daqueles que não amam e não temem ao Senhor. Mas nós não dizemos apenas que a igreja está a desabar por dentro. Nós hoje estamos também dizendo que a igreja também é ameaçada de fora. E esta é a razão pela qual a igreja é ameaçada por fora. Os que não são igreja rejeitam a igreja. Então, se a primeira razão, aquela que explica o porquê a igreja desaba por dentro, é o pecado da própria igreja, a igreja é sempre ameaçada de fora pela rejeição que aqueles que não são igreja têm com relação à igreja. E é isso que Pedro vai tratar dos versículos 4 a 10, da rejeição da igreja. Ele falou do pecado da igreja, mas agora ele vai falar de uma igreja rejeitada, e vai dizer os motivos dessa igreja rejeitada, vai explicar a rejeição dessa igreja, e assim como ele explicou a natureza desta igreja, a partir da metáfora da semente imperecível, mostrando que essa igreja nasce
de algo que não morre, ela nasce de algo que não conhece o fim, ela nasce de algo que não tem desfecho, ela nasce do eterno, ela nasce do Deus Todo-Poderoso, ela nasce também da palavra que emana desse Deus poderoso, que por ser poderoso torna a sua palavra poderosa, que por ser eterno torna a sua palavra eterna, que por ser sem fim torna a sabedoria da sua palavra infinita. Além de nos dizer num primeiro momento a natureza dessa igreja a partir dessa semente, ele nos diz logo em seguida a partir de uma segunda metáfora, a metáfora do leite puro espiritual, que esta igreja, por possuir essa natureza, ela só sobrevive desejando esse leite espiritual que tratamos na semana passada, que só pode provar aqueles que de alguma forma provaram que o Senhor é bom, e provando que o Senhor é bom, não conseguem mais olhar nas práticas más, na desobediência, uma maneira de expressar sua vida no mundo. Hoje a terceira e última metáfora é a metáfora da pedra viva. Olha que coisa curiosa, né? Uma semente imperecível, um leite que é puro e espiritual, e agora uma pedra viva. Coisas estranhas, não? Semente a gente sabe que morre, o próprio Cristo diz isso. A gente sabe que é natural da semente morrer. E a gente sabe o quanto o leite é material. E a gente sabe também que pedras não costumam gritar quando a gente pisa nelas. Elas não respiram, elas não têm pulmão, elas não têm vida. Pedro não só nos fala de uma semente imperecível, não só nos fala de um leite espiritual, mas hoje, para a igreja que sofre a ameaça que vem de fora, que é a rejeição dos que não são igreja, ele oferece uma terceira e última metáfora, a imagem da pedra viva. Observe o versículo de número 4. O versículo de número 4 começa dizendo o seguinte: chegando-vos a ele. Eu preciso parar tudo agora, porque tudo que vem pela frente depende de a gente entender exatamente o que significa isto que Pedro acabou de dizer. Se você parte do pressuposto de que Pedro tem um desenho na mente, e o desenho na mente de Pedro é um tabernáculo que o tempo todo precisa ser montado e desmontado, montado e desmontado, montado e desmontado. Não é algo que precisa ser montado de uma vez e ponto, mas é algo que precisa ser montado e desmontado, montado e desmontado. Como a igreja que precisa ser construída e construída e construída e de novo e de novo e de novo. A pergunta é: o que ele quer dizer com chegando-vos a ele? Eu gosto das traduções que usam aí o verbo aproximar. Aproximar é uma palavra que fica mais claro ainda do que chegar até ele. Aproximar aqui nos lembra a figura do sacerdote, que só podia ele aproximar do Santíssimo Lugar. Só ele pode chegar ali perto. Só ele pode chegar perto daquelas coisas. Só ele pode chegar perto daquele lugar. Só ele pode se aproximar daquele lugar. As pessoas não podem chegar perto dali. As pessoas não podem tocar aquele lugar. As pessoas não podem se aproximar daquele lugar. Então Pedro começa dizendo exatamente assim: chegando-vos a ele. Não é chegar a um lugar, não é chegar a uma igreja, não é se aproximar
aproximar de um templo, não é se aproximar de um tabernáculo, não é se aproximar de uma coisa, é se aproximar de uma pessoa, chegando-se a Ele, se aproximando dEle, como um sacerdote que se aproxima ao santuário, e nenhum sacerdote se aproximaria ao tabernáculo, se aproximaria diante do santo lugar, sem temor e tremor. Ele jamais se aproximaria daquele lugar santíssimo sem cogitar a possibilidade de ter revisado sua própria vida. Ninguém se aproxima de Deus sem revisar sua própria vida. Ninguém chega perto de Deus sem revisitar seus próprios pensamentos e os pensamentos mais profundos. Quem quer se aproximar de Deus, aproxima também a si mesmo de suas mais densas trevas. Aproximar-se de Deus é penetrar as trevas mais profundas do nosso coração. Ninguém chega perto de Deus sem se esconder nas densas trevas do coração, da alma humana. Por isso que a gente foge tanto de Deus, porque a gente tem medo dele e das nossas trevas. A você entrevado, a você entrevada, que por medo de Deus teme aproximar-se dele. Minha palavra para você nesta manhã é: continue temendo, porque ele é santo, porque ele é santíssimo, porque ele é temível, porque ele é o Senhor soberano, porque ele é o juiz, porque ele é o Senhor da história, porque ele é o Deus Todo-Poderoso e todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Mas se aproxime dele, não porque você o teme meramente, mas porque você precisa obedecer àquele que você teme. Você pode temer a Deus, mas a prova de que você teme a Deus é quando ele diz assim: vem aqui. Quem é pai, quem é mãe sabe muito bem o que é isso. E quem é filho e filha sabe muito bem o que significa isso, quando a gente não quer ter aquela conversa. E papai e mamãe diz: vem aqui, estou chamando. Esse vem aqui, esse se aproxime, chega aqui, eu preciso falar com você. A gente só vai obedecer se a gente temer. A gente só se aproxima de Deus não é só porque a gente o ama, é porque também a gente teme. Deus não procura uma igreja que apenas o ame. Deus não é um ser carente afetivo que está dizendo assim: eu preciso tanto do seu carinho. Deus não é um ursinho carinhoso, um objeto de pelúcia, para dizer assim: por favor, eu sou tão carinhoso, vem me dar carinho. Não. Não estamos apresentando a você nesta manhã um Deus carente. Deus amoroso, o Deus que ama, não é apenas um Deus que ama e quer ser amado, mas é um Deus que ama, é amado e temido. Minha pergunta a você nesta manhã começa exatamente com esta questão: você teme ao Senhor o suficiente para obedecê-lo quando Ele diz: vem? Então veja que Pedro está dizendo: chegando-vos a Ele. Chegando a quem? A pedra viva. Não ao templo sagrado, não às coisas sagradas, não aos utensílios sagrados, não ao espaço sagrado, mas a Ele, a pedra viva. Mas olha que coisa curiosa: a pedra viva rejeitada pelos homens. A pedra que os homens rejeitaram, a pedra que os homens esqueceram, não porque não lembravam dela, mas porque simplesmente preteriram esta pedra. Então a primeira coisa que Pedro está dizendo é: se aproximem
de um Deus temível, de uma pedra viva, mas de uma pedra viva rejeitada. E rejeitada pelos homens. Porém, apesar de rejeitada pelos homens, eleita e preciosa para Deus. Aí está a maior de todas as tensões do Evangelho. A salvação de Deus, de todos aqueles que o rejeitaram, passa em primeiro lugar pela entrega de um Deus rejeitado. Nenhum de nós aqui vai adorar um Deus que não é rejeitado. Você que teme ao Senhor, continuará temendo um Deus rejeitado. A pergunta não é se Deus é ou não rejeitado, a pergunta é se nós tememos ao Senhor, ao ponto de não rejeitá-lo. Não só trata-se de uma pedra, mas uma pedra viva. O que Pedro quer dizer com isso? Parece que fica mais claro quando corremos os nossos olhos para o próximo versículo e notamos que essa pedra viva, ela é uma pedra que está em contraste com aquilo que a gente entende por pedra. Pedra viva aqui, portanto, a gente deveria entender como pessoas, como seres humanos. E isso fica claro quando esta pedra escolhida por Deus, preciosa para Deus, mas rejeitada pelos homens, ela é comparada a vós. Veja o que Pedro diz: chegando-vos a ele, a pedra viva rejeitada, vós também como pedras vivas. Observe que a comparação entre a pedra viva que é Cristo e as pedras vivas, que representam todos aqueles que foram edificados pela obra de Cristo, que foram regenerados pela semente imperecível e que desejam provar que o Senhor é bom, que provam do leite espiritual e querem se nutrir eternamente de Deus. Estes são pedras vivas tão rejeitadas quanto a pedra viva que é Cristo. Observe que o versículo 5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Casa espiritual é o nome para o tabernáculo, é o nome para o templo, é o nome para essa ideia dessa instituição religiosa sagrada no Antigo Testamento e que representa, tipifica a presença do Deus poderoso no meio da congregação, mas que agora, com Cristo Jesus, se tipifica pela presença das próprias pessoas, das próprias pedras. Então, quando estas pedras estão reunidas, ali temos a casa do Senhor, ali temos o tabernáculo do Senhor, ali temos a presença do Senhor. Neste santuário de pedras vivas, todas as pedras são também sacerdotes, todas as pedras também oferecem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, e só assim o fazem pelos méritos de Cristo e por meio de Jesus Cristo. Depois de, portanto, apresentar a pedra viva e as pedras vivas, Pedro faz questão de lembrar uma passagem das Escrituras que está em Isaías capítulo 28, versículo 16. Ele diz: por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será desapontado. Lembrando desse texto, Pedro então diz: aqueles que são pedras vivas, e que por meio da pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas é preciosa para Deus,
Pedro então chama a atenção para o fato de que esta pedra viva, diferente de todas as outras pedras vivas, ela constitui a pedra angular, a pedra fundamental, a rocha sobre a qual a igreja, que deve ser e sempre será as pedras vivas que somos nós, a igreja de Cristo Jesus, é sobre esta pedra que estas pedras devem ser edificadas. Cristo é a pedra viva, Cristo é a pedra angular, o fundamento, o primeiro alicerce já foi posto, e esse alicerce é Cristo Jesus. E o alicerce dessa igreja gloriosa, dessa igreja poderosa que é Cristo Jesus, é testemunhada quando essa igreja crê. Quem crer nela, nesta pedra angular, não será envergonhado, não será desapontado, não terá as suas expectativas frustradas. Não somente isso, Pedro está dizendo tudo isso para chegar num ponto. O ponto que Pedro quer chegar está exatamente nos próximos versículos, quando ele relembra uma outra passagem de Isaías, agora capítulo 8, versículo 14, quando ele diz: assim para vós os que credes, vocês que creem nessa pedra viva, vocês pedras vivas, que creem nessa pedra viva que também é pedra angular, vocês os que credes, para vocês, não só para Deus, para vocês, ela é preciosa. Cristo é precioso para você. Cristo é o seu tesouro. O que te enriquece? O que melhor te enriquece? São os teus bens materiais? É o que Cristo pode te dar? É o que Cristo pode fazer por você? É o que Cristo pode realizar na sua vida? É isto que te torna rico. O que te é precioso é tudo aquilo que Cristo lhe dá. Cristo é precioso para você. Ah, se para você qualquer coisa neste mundo for mais preciosa do que Cristo. Ah, se você encontrar qualquer coisa neste mundo que tenha mais valor do que Cristo, quão desgraçada será a sua alma, quão trevosa será a sua alma, quão trevoso será o seu coração. E Pedro sabe o que é considerar Cristo como rejeitado pelos homens. Pedro sabe o que é estar diante de um tesouro, mas rejeitar este tesouro. Pedro sabe o que é querer as coisas do tesouro. Pedro sabe o que é querer as coisas de Cristo. Pedro sabe o que é querer ter as coisas que Cristo pode lhe dar, e mesmo assim rejeitar o tesouro. Me dirijo a você, pedra viva, que quer tudo que Cristo pode te dar, mas não quer Cristo. Quer se aproximar das coisas que Cristo quer te dar, mas não quer se aproximar dele, a pedra viva. Quer ficar perto da riqueza, quer ficar perto do pináculo do templo, mas não quer ficar aos seus pés. Quer preparar um jantar para ele, quer preparar uma igreja gloriosa para ele, quer preparar uma obra poderosa para ele, mas não quer ficar sentada aos pés dele, bem pertinho dele, ouvindo sua voz e sua palavra. Me dirijo a você que está diante desta preciosidade que é Cristo, a pedra viva, mas se acha mais valioso do que o próprio Cristo, a ponto de querer salvar-se a si mesmo, a um ponto de jamais dar a sua vida, por não considerar a vida daquele que está diante de você mais preciosa do que sua própria vida. Pedro sabe do que ele está dizendo. Não é à toa que o nome dele é Pedro.
Não é à toa que ele é uma pedra. A pergunta é se Pedro é uma pedra viva. A pergunta é se você é uma pedra viva. Pedras mortas, sem vida, elas não constroem templo. Elas enchem um auditório, mas elas não edificam uma igreja. Então Pedro diz assim: para vós que crerdes, porque ele sabe o que significa crer em Jesus. Ele sabe o que significa olhar para Jesus e dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sabe o poder que é professar a fé no tesouro mais precioso que alguém poderia encontrar na face da terra. Ele sabe o que é isso. Por isso ele olha para aquela igreja e diz: para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, os que não creem, ela não é preciosa, ela não é desejável, ela não é agradável. E aí ele lembra Isaías 8,14, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular. Essa é a surpresa do drama da redenção. O drama, o clímax da redenção, da dramatização da obra redentora de Deus surge quando todos esperam o fim, na verdade é o começo. Todos esperam a derrota e está ali a vitória. Todos esperam as trevas e ali está a luz. Todos esperam a ignorância e ali está o entendimento. Tudo converge para o absurdo que foi a salvação para todo aquele que não crê. Eu queria que você rapidamente abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Deixa o seu dedinho marcado aí, em 1 Pedro. Mas eu preciso ler essa passagem com você. Mateus 16. Jesus pergunta para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? No versículo 18, Pedro responde à pergunta: quem é Jesus? Ele diz, no versículo de número 16, do capítulo 16: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E te digo ainda mais, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não somente isso, gente, mas Jesus diz a Pedro exatamente o seguinte: eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Imagina você receber uma notícia dessa do Senhor Todo-Poderoso. Você vai ficar com um sorriso de orelha a orelha. Mas Jesus não termina o discurso aí. Jesus prossegue. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Era necessário que ele fosse rejeitado, era necessário que ele fosse humilhado, era necessário que ele sofresse, era necessário que ele fosse perseguido. E ele começa a ensinar tudo isso aos seus discípulos. Mas Pedro, chamando-o em particular,
começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Todo mundo quer um Deus aclamado, adorado por todos os seres humanos e celebrado por todos os seres humanos. Quem não quer este Deus? Quem não quer um Deus que não seja rejeitado por todos os homens? Por isso que existe uma coisa chamada idolatria, porque a idolatria é a nossa tentativa de ter um Deus que ninguém vai criar confusão com Ele. Ninguém vai questioná-lo, ninguém vai perguntá-lo, ninguém vai inquiri-lo, porque Ele é tão claro, está tudo tão bonito, está tudo tão preto no branco. Mas não, Pedro não está entendendo nada dessa história de um Deus rejeitado, humilhado. E ele diz: isso jamais te acontecerá, não combina, você é o herói. Na cabeça de Pedro, o arco do herói é sempre assim: você vai vencer, garotão. Você vai passar por aflições, vai passar por agruras, mas vai conquistar, ponto final. E aliás, você é filho do dono. Rapaz, você manda nisso aqui. Essa é a cabeça do Pedro. A cabeça do Pedro é o seguinte: as coisas têm uma hierarquia, e eu estou falando com o chefe. Jesus, você já se olhou no espelho? Quem você é? Eu acabei de dizer, é o filho do rei. Você é dono de tudo isso aqui. Olha o que Jesus diz a ele: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Pedro tropeçou na pedra que é Jesus. E não há um crente nessa terra que creia em Jesus que antes não tenha tropeçado nele. O tombo que um crente leva antes de se entregar a Jesus é o tombo que o salva. É o tropeço que o salva de uma vez por todas. É o tropeço que o faz perceber as trevas do seu coração, as trevas da sua alma, que faz perceber que o seu coração está totalmente dominado pela sanha de poder, 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 poder e poder. É a você que só quer poder, 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 que essa mensagem está dizendo que Deus lhe entregou um Deus humilhado, rejeitado, frágil. É a você que essa mensagem do Evangelho serve como pedra de tropeço, para que nessa manhã você tropece seu orgulho, sua vaidade, sua prepotência, sua vontade de poder na fraqueza do Cristo Todo-Poderoso, a pedra viva, a pedra angular. Ele é a pedra que vai fazer tropeçar os nossos planos mais mirabolantes para chegar ao poder. Ele será a pedra que vai fazer você cair todas as vezes que você quiser estar lá no alto. Ele será também a pedra que vai servir de fundamento todas as vezes que você não se vê capaz de chegar lá, mas confiar somente na graça de Deus. Será a rocha sobre a qual você sustentará toda a sua caminhada, mas será também a pedra de tropeço para a vaidade e para o orgulho, porque a pedra que é Cristo Jesus é única, angular, e não existe outra ao lado dele. Voltemos para 1 Pedro. Eu sei que você queria brilhar mais que Jesus, mas está difícil. Porque esse brilho emana da cruz. Esse brilho emana da rejeição. Esse brilho é fruto daquele que entende o significado da rejeição.
Não é à toa que o tema de hoje é rejeitados, porém preciosos. Observe como Pedro vai construir o raciocínio, como pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes. Mas para isso também foram destinados. Se por um lado, Pedro diz quem é Jesus, Pedro conhece a pedra de Jesus, que também faz nela tropeçar todos aqueles que desobedecem a sua palavra. E aí, meus irmãos, esse Pedro que mesmo tropeçando em Cristo, negando a Jesus, rejeitando a Jesus, mas se reconciliando com Ele e se tornando um dos mais importantes pastores da Igreja de Cristo. É Ele que não somente pela doce e bela ironia do drama de Deus, não só é aquele que diz quem Cristo é, mas aprove a Ele dizer nas Escrituras quem nós somos. Pedro protagonizou não só a profissão de que Jesus é o Filho de Deus, ele não protagonizou apenas a profissão sobre Cristo, mas ele protagonizou a mais poderosa profissão que poderia ser feita sobre a igreja, que está nos versículos 9 e 10. E se hoje Pedro estivesse aqui, e se nós olhássemos para Pedro e disséssemos: Pedro, alguns dizem que nós somos ladrões, outros dizem que nós somos ignorantes, outros dizem que nós somos interesseiros, outros dizem que nós somos mercenários. Mas e você, Pedro? Quem você diz que nós somos? Numa só voz, Pedro diria: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Minha palavra para você nesta manhã, que não serve só para você, mas para mim, para toda a minha família, é: saia das trevas e venha para a luz de Cristo Jesus. Esta luz que exige que aqueles que saem das trevas saem do conforto para a rejeição. Por isso, é espantoso, meus irmãos, é muito espantoso, crente assustado porque ele é rejeitado por ser crente. Não existe nada mais histriônico, não existe nada mais assustador, pavoroso, para não dizer, não é, uma assombração, um crente assombrado porque está sendo perseguido. Estou sendo perseguido, ô filhinho, que mundo que você vive. São 2000 anos de história, a igreja sendo construída, 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 e construída de novo, e construída de novo, e construída de novo, sob o sangue de mártires, sob o sangue do Cordeiro, mas também sob o de Pedro, de Tiago e de tantos missionários ao redor do mundo. Como poderíamos achar que não estaríamos endemoniados ao dizer: Senhor, não pode ser esse o plano de Deus para a nossa igreja? Tá certo? Temos que lutar, temos que defender a fé cristã,
Se a gente fosse mais, digamos assim, mais carismático, a gente soltaria um tá amarrado, Satanás. Porque é isso que Jesus diz a Pedro, quando Pedro oferece para Jesus um caminho que não passa pela rejeição, que não passa pela perseguição, que não passa pelo sofrimento. Me dirijo a você, que há tanto tempo está na igreja e não conseguiu se entregar a Cristo, não porque você não saiba quem Ele é, não porque você não queira as coisas que Ele pode te dar, mas porque você nunca concebeu a possibilidade de que a única promessa que Deus te fez e o único tesouro que Ele prometeu te dar está diante de você e é Cristo. De que todas as vezes que você tentou se aproximar de Cristo foi na esperança de encontrar, acho que tem algo melhor do que a cruz para mim. Eu acho que tem algo melhor do que o sofrimento para mim. Eu acho que tem algo melhor do que a rejeição para mim. A cruz de Jesus é o lugar onde pecadores se humilham, são reconciliados e encontram fundamento para a vida. Eu não estou falando de riquezas que dizem respeito à nossa conta num banco. Eu estou falando daquilo que melhor nos enriquece. O que te enriquece como marido não é você ler livros de autoajuda ou de psicologia familiar. O que te enriquece como marido é você olhar para Jesus e ver nele o tesouro da sua vida. O que te enriquece como uma esposa que vai cuidar da sua casa não é se você faz tudo o que seu marido está dizendo para você fazer, ou porque você concorda com tudo o que ele diz, e você não pensa de outro jeito, e você quer agradar ele 100%. Porque nesse caso você tem um ídolo, você não tem um marido. Mas o que te faz uma mulher que organiza o lar para a glória de Deus, não é a paixão que você tem pelo maridão, mas é o desejo que você tem por Jesus, de segui-lo, de imitar Jesus. Papai, mamãe, você não tem poder para salvar seu filho, sua filha, mas você pode revelar Jesus para o seu filho e para a sua filha. Não quando você olha para o seu filho e sua filha como o plano mais importante da sua vida, mas quando Cristo é o tesouro mais importante da sua vida. Seu filhinho, sua filhinha está olhando ali dizendo: papai e mamãe encontraram algo que vale a pena dar a vida. É meu pai e minha mãe. Eu acho que isso deve ser muito bom. Se é grana, se é trabalho, se é afazeres, o que te enriquece? O que tem te enriquecido? Pedro sabia do que ele estava dizendo, porque é possível seguir a Jesus, está do ladinho dele. É possível, inclusive, olhar para ele, bem nos olhos dele, e dizer assim: todo mundo pode te rejeitar, mas eu não vou te rejeitar. E mesmo assim, tropeçar, não em Pilatos, não com as multidões, e muito menos com a guarda dos sacerdotes, mas tropeçar em Jesus. Jesus não espera que você, igreja, diante da perseguição, do fato de que as pedras vivas serão rejeitadas como a pedra viva é rejeitada, e sacar uma baita de uma espada, dizer: seu desgraçado, seu ímpio, você está falando mal da minha fé, e arranca a orelha do indivíduo. Você vai ouvir Jesus dizer todas as vezes que você sacar a sua espada apologética, destrutiva, corrosiva,
vingativa, violenta, truculenta, você vai ouvir Jesus olhar para você e dizer assim: embainha a tua espada. Primeiro porque você não sabe usar, não tem mira para arrancar a cabeça, erra e arranca a orelha. Segundo, porque você não é digno dela. Você acha que se eu não quisesse, sendo dono de tudo isso aqui, sendo filho do rei, não daria ordens para que destruíssem essa manada que está aqui diante de mim me prendendo? Quem é você? Pedro disse para você nesta manhã quem você é. Quem é Jesus? Pedro também disse. A pergunta é: que resposta nós daremos a Jesus nesta manhã? Se você há muito tempo tem ouvido a mensagem do Evangelho, mas não tem dado uma resposta que possa representar, atravessar essas trevas e se aproximar da pedra viva que é Jesus, confessando os seus pecados em arrependimento, dizendo: Senhor, salva-me, você não fez a coisa mais importante que Pedro não titubeou em fazer quando caiu em si, na sua desgraça, no seu auto-engano. Então há salvação para você que em nome de Jesus tem rejeitado a Jesus. Mas há salvação também para você que, sem conhecer Jesus, tem rejeitado a Jesus pelo que os outros dizem que Jesus é, mas não por aquilo que Jesus de fato é. E para isso, uma só coisa basta. Não é uma palavra, não é duas palavras, mas em primeiro lugar, é o teu coração. Estamos num templo, e num templo onde sacrifícios são feitos, não com cutelo, não com sangue de animais nem de ninguém. Um sacrifício que nós fazemos todas as vezes que diante dele reconhecemos que ainda temos um coração. Todas as vezes que você tiver um coração e você descobrir tem um coração, está na hora de você se desfazer dele. Está na hora de você entregar para o real dono de tudo isso aqui. E essa entrega não é aquela entrega de alguém que diz assim: tira a mão. Essa entrega é aquela que o bispo François Fenelon ele dizia, né? Se você não tiver coragem de entregar o seu coração a Deus porque você o teme, de tanto temor pelos seus pecados, apenas diga: seja bem-vindo, e Ele fará o resto. Ele tomará seu coração, porque Ele sabe o que é dele. Você é do Senhor, você é povo de Deus, você é raça eleita, você é a preciosidade de Deus. Se você é povo de Deus, você pode comigo nesta manhã agradecer a Deus pelas rejeições, agradecer a Deus pelas perseguições e dizer: Senhor, dói, é difícil, mas isso é sinal de que somos pedras vivas e de que há muita coisa parecida entre Cristo e sua igreja. E uma delas é a glória, o valor, a vida e a entrega, a morte, a humilhação, a rejeição. Vamos orar, meus irmãos.